Bom dia, Sayabona, Chicopá. Espero que todos tenham se divertido com a história do nosso matuto. Mas aí vamos à nossa aula de boca a ouvido. Certo dia, um grande mestre disse: olhais, mas não vedes. Experimentais passivamente sensações, mas não tendes o costume de as analisar, de procurar as relações das coisas. Todos os fenômenos físicos que ferem nossos sentidos não são mais do que reflexo das vestes e de princípios mais elevados, as ideias. Uma carruagem, um cavalo, um cocheiro, eis toda a filosofia, eis toda a magia. Se o ser inteligente, o cocheiro, quisesse pôr em movimento sua carruagem sem o cavalo, por certo, a carruagem não andaria. Entretanto, muitos supõem que a magia é a arte de fazer mover a carruagem sem cavalos, ou, traduzindo em linguagem um pouco mais elevada, de agir sobre a matéria pela vontade e sem intermediários de espécie alguma. Observastes que o cavalo é mais forte que o cocheiro e que por meio das rédeas o cocheiro domina a força bruta do animal, o animal que ele conduz? O cocheiro representa a inteligência e, sobretudo, a vontade, o que governa todo o sistema. A carruagem representa a matéria, o que é inerte. O cavalo representa a força. Obedecendo ao cocheiro e atuando sobre a carruagem, o cavalo move todo o sistema. Entre parênteses, deixa dizer, o cavalo é o princípio motor. É o intermediário entre a carruagem e o cocheiro. É o que prende e que suporta, entre parênteses, matéria, ao que governa pensamento, inteligência. Em outras palavras, o cocheiro é a vontade humana. O cavalo é a vida, força vital, sem a qual o cocheiro jamais poderia agir sobre a carruagem. O dever do cocheiro é manter o pulso firme nas rédeas e, pouco a pouco, o cavalo, dominado por essa energia, torna-se calmo. O mesmo acontece com o humano sem cocheiro. É muito difícil, então, para as pessoas entenderem uma coisa tão fácil, entenderem magia. Todo mundo acha que magia é uma coisa do outro mundo, quando, na verdade, magia é uma coisa muito fácil de se entender. Muito fácil de se entender. A vontade deve agir energicamente sobre a cólera. As rédeas que prendem a força vital. A vontade devem ser mantidas em tensão, sob controle. Eu tenho certeza que não é difícil para os senhores tentar entender a dificuldade que muita gente tem em buscar observar a prática do que nós, na filosofia espiritualista, chamamos a magia mental, a força da fé, a crença, o domínio do sentimento de controle. Ora, sendo prática, a magia é uma ciência de aplicação, mas o que o imperador vai aplicar? Sua vontade, o princípio diretor, o cocheiro do sistema. Perguntamos ainda em que? Em qual objeto será aplicada esta vontade? Na matéria? Nunca. Seria como um cocheiro agitando-se na boleia da carruagem enquanto o cavalo ainda está na estribaria. Um cocheiro age sobre um cavalo, não sobre a carruagem.
Um dos grandes méritos da ciência, principalmente da ciência da filosofia espiritualista, é justamente fixar este ponto, que o espírito não pode agir sobre a matéria diretamente. O espírito age sobre um agente intermediário, o qual, por sua vez, reage, repercute sobre a matéria. O operador deverá então, pois, aplicar sua vontade, não diretamente na matéria, porém naquilo que modifica a matéria incessantemente, seu mediador. Vejam, não é difícil interpretar a magia mental. Não é difícil. Não é difícil. As pessoas dizem a mim que é difícil, mas não é difícil. É muito difícil para nós, assim, temos a ideia total do que podemos ensinar. Às vezes, pelas palavras, eu posso dizer o que deveria ficar dentro de mim. E às vezes eu posso dizer coisas que servem demais às pessoas. Então, antes de comandar as forças em ação em um grão de trigo, aprendei a comandar aquelas que agem sobre vós mesmos. E lembrai-vos que antes de ocupardes uma cadeira de mestre na faculdade, é preciso passar antes pelas escolas secundárias. Ora, amigos, magia é a aplicação da vontade de forças hiperfísicas ou metafísicas da natureza. Estas forças hiperfísicas diferem das forças físicas, no qual se refere a sua essência energética. As forças físicas são puramente mecânicas, enquanto as hiperfísicas são psico-orgânicas. Nas palavras de Papos, as forças hiperfísicas são produzidas por seres vivos em vez de serem por máquinas. Continuo insistindo. Será tão difícil assim entender o que nós estamos revelando? Será que é tão difícil assim entender as aulas de boca a ouvido? Se você prestar atenção, voltar lentamente, vai entender que eu estou falando de coisas extremamente simples. Mas muito simples. Coisas até que é praticamente usual em alguns lugares da Índia e de outros pontos de nossos estudos. São exemplos de forças físicas. Veja mesmo, calor, luz, eletricidade. São forças que tocam os sentidos físicos e se relacionam às percepções comuns dos olhos, ouvidos, tato, olfato e paladar. Já a força hiperfísica manifesta-se especialmente por meio do pensamento-vontade, que é capaz de controlar a vitalidade ou fluxo da energia vital. Desde 1854, um grande mestre provou que os seres inanimados e certos corpos magnéticos desprendiam na obscuridade eflúvios visíveis para os sensitivos. Estes eflúvios constituíam para ele a manifestação de uma força desconhecida que ele chamou OT. O OD é muito interessante. Há na Índia seres humanos adestrados no manejo destas forças hiperfísicas. E claro que quando você vai ler Papos, ele descreve a experiência de um faquir capaz de promover o desenvolvimento de uma semente em planta adulta em poucas horas, usando tão somente seus eflúvios vitais. Eu poderia falar tanta coisa aqui, mas o tempo vai me levar vocês a 20, 15 minutos de estudo de boca a ouvido, e eu não sei se seria tão interessante para vocês tanto tempo, estudando de boca a ouvido. Mas é um princípio da escola de filosofia espiritualista e não podemos fugir dela. A vontade do faquir
pôs em jogo uma força que anima em algumas horas uma planta que só um ano de cultura poderia conduzir ao mesmo resultado. Ora, esta força não tem 10 nomes para um homem de bom senso. Ela chama-se simplesmente vida. A vontade do faqui atuou sobre a vida adormecida no vegetal e não só pôs esta força vital em movimento, como também lhe forneceu elementos de ação mais ativos que aqueles que fornece habitualmente a natureza. O faqui nada fez de sobrenatural. Ele apenas precipitou um fenômeno natural, fez uma experiência mágica, mas nada produziu de contrário às leis da natureza. Mas que meios utiliza o faqui para ativar uma força latente na planta? A ciência oculta ensina que o faqui utilizou sua própria força vital. Isto demonstra que a vida pode sair do ser humano e agir a longas distâncias. Pelo exposto, posso dizer que magia é a ação consciente da vontade sobre a vida. Para distinguir as forças de que se ocupa a magia das forças físicas, chamaremos as forças mágicas de forças vivas. A magia é a aplicação da vontade humana. A vontade humana, uma coisa que poderíamos repetir, buscar entender de mil formas. O que seria a força humana? Qual é a grandeza dessa força humana? A evolução rápida de forças vivas da natureza direcionada para a produção de fenômenos coerentes com a lei da própria natureza. O homem é gerente. Então, o que eu acabei de transmitir para vocês é o princípio inicial do conhecimento de magia. Magia não assume apenas como dito por alguns, ou como utilizado em alguns estudos de física quântica, apenas na matéria. O espírito, se agir apenas sobre a matéria, ele estará, como eu disse, e repetindo, como um cocheiro pulando em cima da carruagem com os cavalos na estribaria. Por favor, é impossível entender esse princípio. Mas se você entender que ele agirá, depois de prender o cavalo, a carruagem, ele agirá sobre os cavalos e os cavalos agirá sobre a carruagem será movida, até mesmo sem as rodas. Claro que as rodas facilitará muito. Então, o cuidar do corpo, dar ao corpo as condições de ter meios de sustentar o espírito é perfeito. E isso o espírito fará, vai criar a carruagem. Agora, para que essa carruagem se mova, para que essa carruagem faça alguma coisa, leve-o adiante, o corpo precisará de vontade, determinação. E temos que agir sobre o nosso potencial mental. Daí Cabala é tão bonita ao dizer que conhecer é o princípio básico. Temos inteligência para captar, sabedoria para guardar. Mas só os que conhecem o que vai ser feito com o que guardou, com o que tem dentro de si, poderá mover não só o corpo, mas toda a vida. Que Deus os abençoe e que as aulas de boca a ouvido possam ter aberto os olhos de vocês para compreender melhor essa ação, espírito, corpo, ação. Que Jesus os abençoe, que vocês possam realmente compreender que Jesus não precisava se distanciar nem se isolar de ninguém. A luz do amor estava nele e quando ele emanava a luz do amor, por onde ele passava, o amor era belo, singelo, simples, coerente. Posso não saber de tudo e sei que não posso. Sei que não sou o mais sábio e sei que não sei. Sei que não sou, mas sou aquele que se move todo dia em busca de conhecer e utilizo minha mente para mover esse corpo já cansado pelo tempo. Posso não me fazer entender pela magia que fiz,
Mas até o mais perverso dos meus inimigos, depois que esteve, conseguiu mover-se, inclusive ter forças para me criticar e dizer o que quiser. Mas antes quando ele chega sem saber usar o poder da força do pensamento sobre os cavalos, antes quando ele não sabia, ele não podia nem mesmo falar contra mim, porque ele estava totalmente dominado pela fraqueza do seu próprio corpo. E isso é o que acontece. Jesus foi crucificado, mas aquela multidão não sabia, nunca compreendeu a magia que o levava. Então não é importante ser compreendido pela magia, pelas pessoas, mas é preciso você compreender a você mesmo. Então, sintetizando tudo que foi dito nesses tantos minutos, é simples. Seu corpo é a carruagem. O espírito é o cocheiro. Mas se você não aprender, se você não fortalecer a sua mente, se você não aprender com conhecimento mental, de nada vai adiantar se isolar em canto nenhum para curar o corpo. Você precisará entender que o poder da mente leva um aleijado, sem pernas e sem braços, aos céus. E que não adianta fazer da carruagem um ponto seguro se você ainda não sabe mover os cavalos e reger as rédeas. Que Deus os abençoe.